Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. E nesta edição do História do Judiciário, vamos conversar com o desembargador Luiz Sérgio Schwinka. Muito obrigada, desembargador, por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Eu é que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Desembargador, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né, de iniciar a entrevista, e o senhor me falou que gostava de uma bolinha, né? Gostava de jogar o futebol. Em algum momento da sua vida, o senhor pensou até em ser um jogador antes de vir a descobrir a área do direito? Olha, quando eu era mais novo, eu joguei muito futebol. E, modéstia à parte, eu me virava bem, sabe? Eu até conseguia me sair bem. No começo, eu era goleiro e não tinha altura para goleiro. Então, eu comecei a jogar na linha e jogava relativamente bem. Depois, com o tempo, a idade vai chegando, as condições físicas vão diminuindo, e o trabalho também, eu acabei deixando a bola de lado. Mas joguei futebol durante muitos anos e tenho muitas boas lembranças desse tempo. E como é que foi escolher a área do direito, desembargador? Antes de optar, né, de fazer a graduação para bacharel em direito, o senhor tinha alguma outra profissão? Como é que foi isso na sua vida? Eu, antes de entrar na academia de direito, eu sempre trabalhei na área administrativa. Era auxiliar administrativo, assessor administrativo, sempre nessa área. Pensei em certa época, lá atrás, no começo, em ser piloto comercial. Isso as pessoas que me conhecem sabem muito bem, e eu ainda vou fazer um curso de piloto. Então, não mais como profissão, mas como hobby. Depois eu perdi minha mãe, eu sou filho único, perdi minha mãe muito cedo, minha mãe morreu com 39 anos de idade, e isso fez uma reviravolta muito grande na minha vida, e eu acabei deixando de lado a questão do piloto. Dentro das áreas da ciência, eu nunca me vi na área de exatas, nunca me vi na área da saúde, sempre gostei da área de humanas. Tive sempre certa facilidade para escrever, para redigir, etc., e nunca gostei de matemática, por exemplo. Então, jamais iria para uma área de engenharia, ou mesmo na área da saúde. Aí optei pelo direito. Essa opção do direito, a minha família talvez tenha influenciado muito nisso, embora meu pai não havia ninguém da minha família advogado ou da área do direito, meu pai sempre trabalhou com comércio, sempre os meus pais, embora simples, me mostraram o que era certo, o que era errado, qual era o meu limite, até onde a gente poderia ir e etc. Então, isso me fez crescer com um sentimento muito grande assim, de justiça, de contribuir com esse lado, porque a gente vê que no Brasil, infelizmente, nem sempre as coisas são justas, né? Então, me fez optar por essa área. E quando eu optei pelo direito dentro da área de humanas, era o curso que mais atendia as minhas necessidades dentro dessa perspectiva. Eu fiz o direito, fiz a academia de direito, fiz o curso pensando na magistratura. O meu foco era a magistratura. E como que foi o desafio logo no início da carreira? Primeiro, provavelmente a mudança de cidade, né, desembargador? Exatamente. Eu morava em Curitiba, advogava para uma empresa, fazia advocacia na área civil e fazia também ações trabalhistas. Tanto é que, na época, eu fazia o concurso, quando fiz o concurso do Tribunal de Justiça do Paraná, concomitantemente eu fazia o concurso da magistratura do trabalho. Então, foi uma mudança muito grande, porque eu saí de Curitiba, fui lá para a divisa do Paraná com a Argentina, em Santo Antônio do Sudoeste, e trabalhar com questões que eu nunca tinha trabalhado. Direito penal, por exemplo, direito de família, né? Então, foi assim uma mudança bastante significativa, muito difícil no começo. Eu lembro que nós assumimos no dia
6 de janeiro de 1987, em plenas férias forense na época. E quando eu cheguei à comarca, o juiz titular estava de férias. Então, a escrivã me deu a chave do gabinete e disse: doutor, o seu gabinete é no primeiro andar, bom trabalho, boa sorte. Eu cheguei lá, tinha uma mesa repleta de autos de processo de ponta a ponta, na altura de mais ou menos 1 metro. Então, aquilo, eu fiquei com toda aquela dificuldade de quem está iniciando, aquela insegurança, né? Também, eu sempre digo isso, e não culpo o tribunal, mas partia-se do pressuposto que se você foi aprovado no concurso, você estava apto a assumir uma comarca. Só que nós assumimos numa época de férias forenses. Então, eu não tinha assim, o respaldo de um titular, de um colega, para que pudesse me auxiliar em algumas dúvidas, né, que pudessem ocorrer, como ocorreram muitas. Então, foi um começo bastante difícil. Mas a gente tem que superar os desafios. E claro, desembargador, eu acho que tem um fato marcante para todo magistrado: a primeira audiência. O senhor lembra também? Lembro muito bem. Fui lá em Santo Antônio do Sudoeste, mas o que me marcou mais não foi exatamente a primeira audiência, foi o fato de que, no primeiro dia de trabalho, eu recebi o escrivão da comarca de Barracão, que fazia parte da seção judiciária de Santo Antônio do Sudoeste. E ele veio me informar que na semana seguinte nós tínhamos 3 júris de réus presos. Então, se imagine, eu que não tinha, para não dizer que nunca tinha atuado no crime como advogado, uma vez um caminhão da empresa para quem eu advogava tinha causado um acidente de trânsito e feriu lá uma pessoa, então eu fui atender o caso lá de lesões corporais de natureza culposa. Na semana seguinte, a minha assunção como juiz, eu tive que fazer 3 júris de réus presos. Por sorte, o meu escrivão era uma pessoa muito hábil, muito experiente, e eu passei a noite lendo o Código de Processo Penal, vendo todas as hipóteses possíveis, e uma coisa que eu sempre disse aos colegas mais novos: conheça os autos que você vai julgar, isso é muito importante. Então, eu passei a noite lendo aqueles autos do processo para não ter nenhuma novidade que eu não pudesse, eventualmente, suprir na hora do julgamento. E, relativamente, fizemos os 3 júris, né, naquela semana, e foi bem emocionante, para dizer hoje. Não foi nada que não fosse, assim, expressivo. A gente está conversando aqui das qualidades de um magistrado. Além desse fator da responsabilidade que o senhor apontou aqui para a gente, quais outras características e qualidades um bom magistrado deve ter? São várias. A primeira delas, a honestidade, né? A pureza de intenções. Eu sempre digo, e isso eu tive da minha família, honestidade para mim não é um atributo, é uma obrigação. Nós todos temos obrigação de ser honestos conosco mesmo, honestos com aquelas pessoas com quem nós tratamos. Essa é a primeira, a honestidade. O segundo, o senso de responsabilidade, que eu já falei, né? O terceiro, você ter humildade também. Muitas pessoas, eu digo isso, a minha intenção nessa entrevista é tentar, de repente, motivar vocações, né? Às vezes uma pessoa que pretende fazer direito, pretende seguir a carreira da magistratura, do Ministério Público, fica em dúvida, será que devo ou não devo? Então, eu sempre digo o seguinte: nós temos que ter humildade naquilo que fazemos. Todas as reverências que se fazem, eu cito uma delas, por exemplo, naqueles primeiros júris que eu fiz, e todos os demais, fiz muitos júris na minha vida, quando o juiz adentra ao plenário, todas as pessoas se colocam de pé. Muitos acham, puxa vida, estão se colocando de pé para me homenagear. Não, estão se colocando de pé não para te homenagear você, pessoa, eu, Luiz Sérgio, eles estão levantando para homenagear, para um símbolo de respeito à figura do magistrado. Fosse eu que estivesse ali, fosse outro magistrado, eles levantariam da mesma forma. Então, é difícil
as pessoas, às vezes, se desvencilhar disso, né? Porque o cargo, ele traz certa... É um cargo cobiçado. O que você tem que ter em mente é que aquilo, todas as reverências que possam fazer, não é para você, é para o cargo que você está exercendo. Então, isso é muito importante, sabe? A partir do instante que você se aposenta, toda aquela reverência, toda aquela questão, ela se perde. Então, as pessoas que não assimilam isso devem sofrer muito lá na frente, sabe? Outra coisa, completando a sua pergunta, antes de mais nada, também, eu acho que a pessoa que opta pela carreira, seja do Ministério Público, seja da magistratura, precisa ser vocacionada. Aquela pessoa que vai através, como eu disse, de status, de salário, de homenagens, mude de ramo, não siga. É uma carreira bastante trabalhosa, e também você tem uma carga de trabalho muito grande, muito grande. Uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro, se eu pudesse dar assim uma sugestão, um conselho para alguém que está iniciando a carreira ou pensa em iniciar, nunca deixe de dar atenção à sua família, né? Eu cometi esse erro, sabe? Eu sempre priorizei muito o trabalho, e, na verdade, não vi os meus filhos crescerem. Isso não é bom, né? É um tempo perdido, é um tempo que você não tem retorno. Felizmente, eles entendem isso, mas é uma situação que quem está iniciando, eu sempre digo, não cometa esse erro. Como é que é a sua rotina, desembargador? Conta pra gente. Como é que é o seu dia a dia? O meu dia a dia, hoje, está bastante alterado em função da pandemia, né? Eu já, com a minha idade, já estou no grupo de risco, então o tribunal ainda não está atendendo presencialmente, e eu trabalho de casa. Tenho visto muitas vantagens nisso. Antes dessa pandemia, qual era a minha rotina? Eu ia 2 ou 3 vezes durante a semana, eu ia já de manhã ao tribunal, principalmente nos dias de sessão. As minhas sessões são às quintas-feiras, na 9ª Câmara Civil, então eu já ia de manhã ao tribunal, e lá, via de manhã, me preparava para a sessão, fazia a sessão. Então, 2 ou 3 vezes por semana eu fazia isso. Quando eu não ia de manhã ao tribunal, eu trabalho de manhã em casa, e à tarde ia ao tribunal diariamente. Agora, com a pandemia, que nós não temos mais o atendimento presencial, eu trabalho de casa. Então, sempre que necessário, e sempre é necessário, eu trabalho da parte da manhã, trabalho a parte da tarde, às vezes adentrando até um pouco à noite, e no sábado eu procuro rever aquilo que o meu gabinete fez em termos de proposta de votos, etc., porque durante a semana não é possível isso, né? Então, eu reservo o sábado para deixar, ou tentar deixar em dia o serviço da semana do gabinete. E no domingo com a família, o que o senhor gosta de fazer? O senhor antes comentou que vai para a cozinha também para agradar, né, os convidados e a família. Eu sempre gostei. Meu pai era um cozinheiro de mão cheia, inclusive ele teve restaurante durante a vida dele, já é falecido, infelizmente, mas era um domingo na minha casa. Meu pai colocava lá, se vestia de cozinheiro, e ele fazia preparava o almoço e o jantar. Da parte da minha mãe, são, por incrível que pareça, o meu sobrenome não recomenda nada disso, são libaneses. O meu avô veio de Beirute, meu avô materno. Então, eu cresci da parte de pai, que são descendentes de poloneses, aprendendo a fazer e comendo pirogue, etc., comidas polonesas, e da parte da mãe, melhor dizendo, fazendo quibe, comendo kafta, enfim. E dizem as pessoas que eu gosto muito de fazer, para mim é um descanso mental, estar mexendo na cozinha. Não gosto do trivial, do dia a dia, de fazer. Mas nos finais de semana eu sempre faço as minhas sujeirinhas aqui em casa. Às vezes até sou puxado a orelha por isso, mas eu gosto de mexer.
E dizem que o quibe cru, quibe assado que eu faço, as pessoas gostam muito. E eu fico muito feliz quando elas gostam, porque o objetivo é esse, né? A comida, normalmente, ela é mais um pretexto para a gente reunir as pessoas, né? Se a comida é boa ou não, as pessoas vão comer do mesmo jeito e vão dizer que está bem. O importante é a gente estar reunido. Eu gosto muito, eu sou muito família, gosto muito de estar com a minha família. O senhor tem quantos filhos, desembargador? Eu tenho 3 dádivas. Tenho um filho, o Tiago, todos adultos, infelizmente ainda solteiros, né? Priorizaram os estudos, e nenhum deles ainda me deu o prazer de ter netos, mas eu espero ainda ter saúde para brincar com os meus netos. Eu tenho o meu filho mais velho, o Tiago, eu tenho a minha filha do meio, a Aline, e tenho a minha caçulinha, que é a Liliane. E algum deles seguiu a área do direito? Minha filha do meio, a Aline. O meu filho mais velho é médico oftalmologista, minha filha caçula é médica geriatra, inclusive é minha geriatra, e a minha filha do meio, a Aline, ela é formada em Direito, mas ela chegou para mim e falou, pai, não é o que eu quero, eu não quero ser magistrada, isso pode até te frustrar, mas não é o que eu pretendo para mim. Achei, volto a repetir, achei uma atitude muito corajosa dela, né? E ela, hoje, ela está assim meio indecisa ainda em relação à questão dela continuar ou não na carreira jurídica, né? Ela tem mais propensão, no meu entender, para o Ministério Público. Ela gosta muito do direito penal, não gosta do direito civil. Então, eu até sugiro a ela, sempre volta e meia, eu digo a ela, filha, estude, né, vai fazer o concurso do Ministério Público, você vai, tenha certeza que vai ser a tua vocação. Ela é muito parecida comigo, sabe? Assim, o gênio dela, a forma dela de fazer as coisas certas, né? Então, eu acho que ela se daria muito bem na magistratura, mas ela já disse que não. No Ministério Público também se daria bem. E o que mais alegra o desembargador Schwinka na carreira? O que mais me alegra é ter a consciência de que eu fiz o melhor que pude durante toda a carreira. E às vezes também, certos processos nos trazem uma satisfação diferenciada em relação aos demais, né? Se você me permite, me lembro nesse momento um fato que aconteceu em Londrina. Era uma advogada, ela e o marido tinham uma ação que estava sob a minha responsabilidade, eles tinham feito lá uma compra e venda, adquirido um imóvel, e o vendedor do imóvel não passava escritura, enfim, eles estavam atormentados com aquilo, era um imóvel que eles fizeram muito sacrifício para adquirir, etc. E ela entrou com a ação, chegou no dia da audiência, veio ela e o marido, e a parte contrária não querendo resolver, porque afinal de contas estava numa situação muito cômoda. E eu procurei, de todas as formas, nunca me neguei também em gastar mais tempo do que normalmente se gasta para tentar uma conciliação. E aquele dia eu fui, até que nós conseguimos estabelecer uma conciliação, foi feito um acordo. Tudo bem. Para mim era um caso normal como outro. Passados alguns dias, essa advogada me encontra no tribunal, no fórum de Londrina, numa outra audiência. Ela está, doutor, deixa eu lhe contar uma coisa e tal. O senhor lembra daquela audiência que nós participamos aquele dia? Assim, eu lembro sim. Pois é, o meu marido, ele mudou daquele dia, ele não acreditava que a justiça ia resolver o nosso problema. Ele sempre ouviu falar que a justiça é morosa, que a justiça não atende, que a justiça nem sempre é justa, e que ele achava que era um caso perdido, que nós... E, no entanto, nós saímos com um acordo da audiência e aquilo mudou a vida dele, hoje ele se sente mais motivado, ele é um problema menos na nossa vida e tal. Eu queria lhe agradecer muito por isso e tal. Aquilo, para mim, sabe, significou mais até do que
do que o próprio problema que eles resolveram, sabe? Porque eu me senti útil, né? Eu, puxa vida, eu, de repente, fiz a diferença ali, com o meu trabalho, né? Eu resolvi um problema que, para mim, não foi difícil, mas para eles era um problema intransponível. São essas coisas que me dão força para levantar e para todo dia abrir o computador e continuar trabalhando. Desembargador, queria agradecer a participação aqui com a gente no História do Judiciário. Hoje nós conversamos com o desembargador Luiz Sérgio Schwinka e eu aguardo você numa próxima edição. Desembargador, mais uma vez, muito obrigada por contar um pouquinho da sua história, da sua vida aqui no canal do YouTube. Daniela, muito agradecido pela sua atenção, pelo convite, mas o objetivo é tentar dar uma luz para aqueles que estão tentando ou pretendendo começar a carreira. Vale a pena para quem é vocacionado.